Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, queridos, amém? Estamos no culto profético e que maravilha esse culto. Que maravilha nós podermos proclamar as palavras de Deus, as bênçãos de Deus, proclamar aquilo que Deus tem para nossas vidas. No primeiro dia da semana, domingo, nós estamos declarando, e que domingo é esse, não é verdade? Que domingo poderoso é esse? Estamos em jejum, estamos declarando que o Brasil é de Jesus, estamos declarando que essa praga chamada coronavírus não vai destruir o nosso país, pelo contrário, que nós vemos, estamos aqui como igreja nos quebrantando e pedindo, nos humilhando perante Deus, para que o favor de Deus, como nós cantamos, venha sobre nossas vidas. Eu creio que o favor de Deus vem sobre o Brasil e que nós vamos sair dessa crise, desse caos, muito mais rápido do que nós imaginávamos. Amém? Você crê nessa palavra? Que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para nós? Você crê que nós cremos num Deus que é vivo e poderoso e que Ele age nas circunstâncias? Eu creio nisso, essa é a fé que eu tenho, de que Deus pode usar qualquer circunstância negativa para que o nome dele seja glorificado e para que nós saiamos ainda mais fortalecidos, amém? E hoje nós vamos ministrar uma palavra sobre exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje, a nossa realidade. Se você olha para um lado, se você olha para outro, se você liga a televisão, se você conversa com alguém, a maior parte das conversas hoje diz respeito ao coronavírus, diz respeito à situação que nós estamos vivendo, a crise econômica, né? As reverberações do que esse isolamento tem causado. E aí você pode pensar, eu estou vivendo no meio de um caos, minha vida está um caos. A gente não sabe, as pessoas estão inseguras porque elas não sabem o que será o dia de amanhã, até quando vai durar esse isolamento, como é que vai ficar a minha questão financeira. Querido, eu quero te lembrar inicialmente do texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, quando diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso quer dizer as boas e as ruins, as fáceis e as difíceis. Então, deixa eu te dar uma palavra. Tudo o que está acontecendo, inclusive o caos, tem o poder de cooperar para o seu bem. Posso ouvir um amém para isso? Você pode dizer, Senhor, eu creio nessa palavra, porque assim será na sua vida. E justamente no meio, porque nós cremos nessa palavra, é que nós podemos proclamar o tema da palavra de hoje, que é prosperando em meio ao caos. Você crê que Deus tem prosperidade para a sua vida no meio do caos? É possível prosperar, bispa? É possível? Sim, quando você crê nas promessas de Deus, você crê que é possível você tirar coisas boas de um momento tão delicado como esse. E a Bíblia nos mostra o exemplo de alguém que conseguiu prosperar no meio de um caos. Por isso eu amo a Bíblia. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada pela Bíblia, porque a Bíblia traz relatos, traz vidas de pessoas que têm tanto para nos ensinar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um homem que foi próspero, ele foi bem-sucedido dentro de uma prisão. Bispa, como pode isso? Pois é, ele estava no meio de um caos e ele conseguiu prosperar. Abre comigo sua Bíblia em Gênesis 39, nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Gênesis 39, do 21 ao 23. Vamos falar sobre a vida de José, amém? A Bíblia diz o seguinte, o Senhor, porém, era com José. O Senhor está com você. Você crê nessa palavra? Que assim como Deus estava com José naquela prisão, Deus está com você aí na sua casa. Talvez você esteja se sentindo preso, mas eu não posso fazer nada, eu não posso ir para a minha igreja, eu não posso ir para o meu trabalho, eu estou dentro de casa, é assim que eu estou me sentindo. Querido, literalmente José estava dentro de uma prisão. E o mesmo Deus que ministrava bênção sobre José, é o Deus que está ministrando bênção sobre a sua vida aí na sua casa. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, o Deus de José é o mesmo Deus que está com você hoje. E a Bíblia diz assim, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, favor, perante o carcereiro.
da prisão, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam ali no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu creio que essa palavra é para mim e para você nesses dias. Eu creio que assim como Deus fez José prosperar no meio de um ambiente caótico, no meio de uma prisão, assim será sobre a sua vida nesses dias. Amém? Essa prosperidade, a prosperidade que José tinha, era uma prosperidade que não era dele, que vinha de Deus. Mas você pode dizer assim, como uma pessoa pode ser próspera no meio do caos? Primeiro você precisa entender qual é o conceito de prosperidade. O que realmente tem a ver com prosperidade? Prosperidade pode falar sobre ser propício, ser favorável, aquele que se desenvolve, aquele que progride, aquele que tem êxito, é bem-sucedido, afortunado, rico, feliz. Mas a definição que mais me chama a atenção do original e que mais me agrada, que tem a ver com o que a gente tem passado nesses dias, é que diz que prosperar significa avançar. Amém? Avançar. E aí não tem como eu não me lembrar do texto de Paulo, quando o apóstolo Paulo nos ensina, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E ele diz assim, eu vou ler na nova versão da tradução da linguagem de hoje, que diz assim, é claro, irmãos, Paulo está dizendo, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ou seja, em outra versão, Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus sempre vai te incentivar a andar para frente. A palavra de Deus sempre vai te incentivar a olhar para Cristo, olhar para a vitória da cruz, olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, chamado Jesus Cristo. A Bíblia nunca vai te dizer para você ficar olhando para aquilo que te aconteceu, pelo contrário. A Bíblia nos incentiva a aprender com aquilo que nos aconteceu, para que a gente possa crescer, avançar e prosperar. Amém? Talvez você esteja hoje na sua casa e você esteja cansado, olhando para a sua vida e dizendo assim, mas eu não aguento mais ficar em casa. Mas eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Estou doido para ir na minha igreja. Eu também, estou doido para te ver. E em breve nós nos veremos, amém? E eu tenho certeza absoluta, querido, nunca mais você participará de um culto da mesma maneira como você participava anteriormente. Nunca mais. E glória a Deus por isso, porque a pandemia já serviu para nos ensinar alguma coisa, amém? Nunca mais você vai chegar numa igreja da maneira como você chegou. Eu estava aqui no momento do louvor e estava imaginando como vai ser o nosso primeiro culto presencial. E eu já me vi chorando e glorificando a Deus por poder estar junto dos meus irmãos. O que é isso, querido? É olhar para frente, é avançar, é não ficar presa naquilo que está acontecendo ou que me aconteceu, mas é pensar que aquilo que aconteceu na minha vida pode me ensinar a me tornar uma pessoa melhor. Esse é o objetivo das coisas ruins que acontecem conosco. Por isso, todas as coisas têm o poder de cooperar para o nosso bem. Amém? Então, primeira coisa que você precisa entender, querido, se você quer ser alguém que prospera, se você quer ser alguém que avança, aprenda isso. Você precisa olhar para frente e não continuar paralisado pelo que aconteceu com você. Entristecido pelas coisas que você não tem mais como mudar e olha para frente, avança como Paulo nos diz. Até porque nada será mais como antes. Não existe. Você não vai olhar para as pessoas como você olhava antes. Você não vai viver a sua vida como você vivia antes. Se você era uma pessoa que não tinha nenhuma reserva financeira, que não tinha nenhum cuidado financeiro, eu tenho certeza que depois dessa pandemia, você vai se programar de uma forma diferente nas suas finanças. Se você era uma pessoa que não valorizava as pequenas coisas da vida,
como uma saída num restaurante. Você sabe que uma das coisas, eu e o meu marido temos o nosso dia, né? O dia do casal. Uma vez por semana nós temos o nosso dia do casal. E todo dia do casal, para nós, a gente sai junto, a gente vê um filme, normalmente a gente sai, vai a um restaurante, come fora, passeia, anda de mão dada, faz coisas que normalmente a gente não faz na correria do dia a dia. E eu tenho sentido falta disso. Por quê? Porque é uma coisa simples, às vezes ir num restaurante, almoçar com meu marido. Hoje não tem, hoje eu estou desenvolvendo as minhas habilidades culinárias, mas uma coisa simples. Então, eu tenho certeza absoluta que quando eu puder voltar a fazer isso, eu vou encarar um passeio como esse de uma maneira diferente. E assim será na sua vida, as pequenas coisas que você muitas vezes passaram desapercebidas para você no ano de 2019, em 2020 você vai ver de uma maneira totalmente diferente. Amém, querido? As coisas mudam. Agora, você precisa entender que quando você está na presença de Deus, quando você decide no seu interior ser alguém que prospera, você aprende que tudo pode mudar ao seu redor. Mas uma coisa é certa, duas coisas na verdade. Primeiro, as coisas podem mudar para melhor. Amém? E segundo, a palavra de Deus, tudo pode mudar ao seu redor, querido. Inclusive você, mas a palavra de Deus jamais vai mudar. Porque a palavra de Deus não falha, ela é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela tem resposta para todos os momentos da sua vida. Então a palavra de Deus vai permanecer para sempre. O mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Agora, tenha uma imagem do seu futuro que seja pautada na palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que não casam. Sabe por que as pessoas não casam? Porque elas acham assim, não, se eu me casar com essa pessoa agora, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. Então, para não correr o risco, é melhor eu ficar solteira porque me dá menos trabalho. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que já foram machucadas, pessoas que já foram traídas, elas ficam com um tanto medo daquilo acontecer de novo, que elas se fecham. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Em fazer de coisas ruins, coisas boas. Então, a gente precisa crer que a palavra de Deus, ela vai permanecer na nossa vida, e ela vai nos guiar, e ela vai nos levar à vitória. E que as coisas, sim, podem se tornar melhores depois do caos. Que as coisas, sim, podem se tornar melhores depois de desertos. Né? Eu olho para trás... O Bispo Ricardo, essa semana, na próxima quarta-feira, vai estar fazendo aniversário. Nós estamos no domingo. Daqui a 3 dias ele vai fazer aniversário. E o Bispo Ricardo, que vai fazer aniversário agora, eu não vou dizer qual a idade dele, tá bom, gente? Mas está na melhor idade que ele poderia estar, né? E ele está muito melhor do que quando eu casei com ele. Quando eu casei com o Bispo Ricardo, ele tinha 21 anos, estava novinho. Com 21 anos... ele era uma pessoa. E talvez as pessoas pensem assim, mas conforme vai envelhecendo, a coisa vai ficando pior, né? Vai ficando... melhor é quando é jovem. Não! Bispo Ricardo é o contrário. Quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Por quê, querido? Porque a cada deserto que ele enfrenta, a cada dificuldade que ele passa, a cada aprendizado que ele tem, ele se torna mais maduro, mais seguro, mais confiante e, principalmente, mais dependente de Deus. E quanto mais dependente uma pessoa é de Deus, mais ela fica bonita, mais ela mostra a glória de Deus, mais ela expressa o caráter de Cristo. Então, deixa eu te dar uma palavra, sua vida hoje pode estar um caos, você pode estar passando por diversas crises, você pode estar olhando para a sua circunstância e pensando assim, eu não vou conseguir sair dessa. Você vai sair sim, e você vai sair melhor do que você entrou em nome de Jesus. E esse deserto vai te ensinar tantas coisas maravilhosas, que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai dizer assim, hoje eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era em 2020. Amém? Você recebe essa palavra aí onde você estiver? Amém. Agora eu quero te falar aqui rapidamente, por que José prosperou? O que José tinha de diferente? Eu quero trazer para você 3 aspectos que a gente vê na vida de José.
a postura de José que fez com que ele fosse alguém que prosperasse, que fez com que ele fosse alguém que conseguisse tirar daquele momento do caos, ele conseguiu tirar a bênção de Deus, a unção de Deus, e ele saiu dali. A Bíblia diz que José saiu da prisão e foi para o palácio. E essa palavra vai se cumprir na sua vida, amém? Primeira coisa, querido, que eu aprendo com José é que para prosperar eu preciso aprender a primeira coisa, anota aí, você que está anotando, pega o seu caderno e anote aí. Primeira coisa que é comum a alguém que quer, que decide, que avança e que prospera no meio do caos. Essa pessoa aprendeu a perdoar. Essa pessoa aprendeu a perdoar. Se você quer avançar em qualquer área da sua vida, seja profissional, financeira, familiar, relacionamentos, amizades, querido, você precisa aprender a perdoar. José tinha sido traído pelos seus irmãos, José foi vendido, os irmãos de José queriam matá-lo, os irmãos de José aprontaram com ele. E ele foi parar inclusive na prisão por causa de uma mentira, de uma mulher que queria seduzi-lo e ele disse, não, eu não vou, porque ela era a mulher do chefe dele. E ele diz, não, eu não vou fazer isso. E porque ele teve caráter, porque ele foi íntegro, sabe o que ele recebeu? Uma injustiça. A mulher mentiu, disse que ele havia estuprado e ele foi parar na prisão. Você já sofreu alguma injustiça? Você já passou por alguma... Alguém já levantou um falso testemunho contra você? Alguém já falou uma mentira a seu respeito? Como é que você reagiu, querido? Você ficou amargurado? Você ficou com ódio daquela pessoa? Você ficou pensando que aquela pessoa deveria ter morrido? Ou você ficou olhando para a sua vida e dizendo assim, como a minha vida era maravilhosa no passado? Como eu tinha tantas coisas antes dos meus irmãos fazerem isso comigo. José podia ter falado isso. Eu era cuidado, eu era protegido pelo meu pai, eu tinha uma túnica diferente dos meus irmãos, eu era o cara. Depois, olha o que os meus irmãos fizeram comigo, que raiva deles. Um sentimento de vingança poderia ter brotado no coração de José, mas a Bíblia diz que ele não fez nada disso. Ele estava dentro da prisão, mas ele tinha um coração que não guardava amargura. Como é que você sabe disso, bispa? Porque dentro da prisão, ele era alguém que se relacionava com outras pessoas. Ele era alguém que estava disposto a abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que enquanto José estava na prisão, duas pessoas tiveram sonhos diferentes. E ninguém conseguiu interpretar aqueles sonhos. E José foi falar com aqueles homens, um copeiro e um padeiro. O sonho, para a gente ganhar tempo, eu vou resumir. O sonho do padeiro era ruim, o sonho do copeiro era bom, era algo, ele seria restabelecido ao posto dele. E José foi ali, ele interpretou o sonho, ele não iria ganhar nada. Ele não estava buscando nada, nenhum benefício, mas ele fez por amor àquelas pessoas. A Bíblia diz que ele cuidava do ambiente e ele fazia tudo o que ele podia fazer e que o carcereiro não precisava se preocupar com nada. José não se tornou uma pessoa amargurada. Por quê, querido? Que eu sei disso. Porque pessoas amarguradas que não perdoam se fecham em si mesmas. Elas têm tanta certeza, elas têm tanta razão que não dá espaço para relacionamento. Elas não se relacionam com ninguém. José não foi assim. Então aprenda, você quer prosperar em 2020? Você quer sair mais forte dessa crise? Seja alguém que aprenda a perdoar em nome de Jesus. Deixa o passado para trás. Talvez você hoje esteja até mesmo culpando a Deus pelo que tem acontecido com você. Tem tanta gente aí culpando Deus por essa praga desse coronavírus. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é fruto de escolha dos homens. Isso é fruto do comportamento humano irresponsável. Deus não tem nada a ver com isso. O que nós podemos fazer como seres humanos é pedir e clamar pela misericórdia de Deus para que Deus nos ajude a passar por essa crise. Amém? Mas culpar Deus pelos teus problemas não vai tirar você dessa situação. Pelo contrário, só vai fazer com que você se afaste ainda mais da presença do único que é capaz de transformar a sua vida. Amém? Talvez você esteja aí procurando culpados para os teus problemas, ou até mesmo você já encontrou culpados para os teus problemas. Querido, em nome do Senhor Jesus, perdoe.
porque você vai ficar mais leve. Perdoar faz parte do processo de crescimento da nossa vida. Nós estamos, eu creio profundamente, que nós estamos numa temporada, Deus está nos dando a oportunidade de nós revermos algumas pendências nas nossas vidas. Nós estamos na temporada do perdão. Aproveite, essa semana nós estaremos celebrando a Páscoa. Que é a época mais propícia para você aprender sobre perdão? Jesus foi aquele que mais perdoou. Aprenda, entenda que se Ele conseguiu perdoar, eu e você conseguimos, amém? Segunda característica na vida de José, atitude de José, e quem quer avançar precisa aprender a não somente perdoar, mas precisa aprender a confiar. Confiar. Salmo 37 diz, confia no Senhor e o mais Ele fará. José foi alguém digno da confiança, ele confiava em Deus. E porque ele confiava em Deus, ele ficou a cargo das pessoas, de cuidar das pessoas da prisão. O carcereiro colocou todo mundo, todos os prisioneiros na mão de José. Por quê? Porque ele era confiável. Deixa eu te falar, quem confia em Deus se torna confiável. Porque quem confia em Deus, conhece os princípios de Deus. E que se você conhece os princípios de Deus, e se você respeita os princípios de Deus, e se você ama Deus, querido, você vai se tornar alguém digno de confiança de outras pessoas. José não abriu mão dos princípios de Deus na vida dele. Por isso ele se tornou alguém digno de confiança. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Em nenhum momento, seja de crise, seja de caos, seja o pior momento da sua vida, entenda isso. Não abra mão dos princípios de Deus para a sua vida. Pelo contrário, se agarre a esses princípios, permaneça fiel, porque Deus vai te honrar. Seja alguém... Tem alguém perto de você aí agora? Fala para a pessoa que está perto de você. Seja alguém digno de confiança. Seja alguém confiável. Seja alguém que fala a verdade. Seja alguém que Deus possa confiar. Gente, que coisa mais fantástica. Essa é uma das minhas orações. Você já pensou que Deus confia no ser humano um propósito, uma missão? Deus confia em cada um de nós um chamado único, que é para cada um. Isso é tremendo. Por quê? Porque Deus olha para mim e para você, e por mais defeitos que nós tenhamos, querido, Deus olha para nós com tanta misericórdia, com tanto amor, que Ele nos vê digno da confiança dEle. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí onde você está? Deus é maravilhoso e Ele confia em você e Ele confia em nós. Jó passou por muita crise e ele diz, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Você pode declarar isso? Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. E a última coisa que eu quero, a última atitude, né, que a gente vê na vida de José e que é comum a alguém que quer prosperar, que quer avançar, alguém que avança, sabe o quê? É alguém que sabe esperar. Então, diga comigo, perdoar, confiar e esperar. Querido, José não saiu da prisão da noite para o dia. A Bíblia diz que quando aquele copeiro foi restabelecido ao palácio, José fala para ele assim, lembra-te de mim, me tira daqui, faz alguma coisa por mim. Só que sabe o que aconteceu? Aquele copeiro se esqueceu de José. E ele passou mais 2 anos dentro daquela prisão. José ficou amargurado por mais essa injustiça que ele passou. Ele tinha ajudado o copeiro. Ele tinha feito bem para o copeiro. José ficou amargurado? Não. Sabe por quê, querido? Porque ele sabia esperar. Essa é uma característica das pessoas que avançam. Elas não são imediatistas. Elas confiam tanto em Deus porque elas sabem que Deus, Ele age não no tempo que a gente quer, mas Ele age no tempo certo. Saber esperar é você colocar a sua confiança em Deus e saber que Deus vai fazer na sua vida quando você estiver pronto para receber e não quando você acha que deve receber. José entendia isso, então ele não ficou desesperado. Ele sabia que existia uma promessa de Deus para a vida dele e que essa promessa poderia demorar o tempo que fosse, mas iria se cumprir. E eu quero profetizar isso para você. Talvez você esteja com promessas de Deus na sua vida que já tem tanto tempo que você ora por elas, que você já esteja desanimado, pensando em desistir, dizendo,
isso aí não vai se cumprir mais não. Querido, em nome de Jesus, nesse culto profético, que a sua fé seja renovada e que você possa ter a convicção renovada de que Deus é fiel e conforme a Bíblia diz, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você pode repetir isso aí na sua casa? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Ele merece essa salva de palmas. Ele é digno da sua adoração. Amém? Querido, esperar em Deus, muitas pessoas pensam assim, esperar em Deus é ficar sentado sem fazer nada. Não. Esperar em Deus é continuar vivendo. Vivendo segundo os princípios que Ele tem para você. Fazendo aquilo que você precisa fazer. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou viver a minha vida, um dia de cada vez, fazendo aquilo que eu dou conta de fazer, um dia de cada vez, dando um passo de cada vez agora, nem um passo atrás. Amém? Quem sabe esperar é aquela pessoa que confia em Deus e que sabe que enquanto Ele está esperando, Ele vai glorificando, adorando, confiando. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu já quero fechar. Tem coisas na sua vida que vale a pena você esperar. Que você não está pronto para receber. Só que se você não souber esperar, não aprender a esperar, sabe o que vai acontecer? Você não vai receber. Você acha que Bispo Ricardo casou comigo assim, ó? Da noite para o dia? Teve não, ele teve que esperar. 3 anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses para nós nos casarmos. Sabe por quê? Porque um casamento que vai completar 24 anos esse ano, vale a pena. Então, quando eu penso num casamento de 24 anos, perto de 3 anos e 9 meses, você concorda que vale a pena, né? Talvez você esteja vivendo dias em que uma promessa de Deus para a sua vida está demorando 5, talvez 10, não sei quantos anos. Talvez 1 ano e você já está desesperado achando que não vai receber. Queridão, em nome do Senhor Jesus, quanto maior é a vitória, mais preparado você precisa estar. E talvez mais tempo você precisa orar, jejuar e clamar para que essa vitória chegue. Então, não desista, porque eu quero orar com você. Não desista, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para a sua vida. E eu quero terminar com um texto que o apóstolo João fala para uma pessoa, numa das suas cartas, das suas epístolas, ele fala para uma pessoa chamada Gaio. Está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. E ele está falando, ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Alma próspera é aquela que avança. Alma próspera é aquela que decide vencer. Alma próspera é aquela que perdoa, que confia e que espera. Que a sua alma, querido, aonde você estiver, receba essa palavra nessa noite. Que a sua alma seja próspera e que Deus te abençoe. Amém? Feche os seus olhos aonde você está. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Eu não conheço a realidade do teu povo. Eu não sei o que cada um está passando dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus, mas eu te peço nesse culto profético, que o Senhor intervenha com poder, que o Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural, que o Senhor transforme toda maldição em bênção, que o Senhor nos ajude a ser como José, a prosperar no meio da dificuldade, no meio do deserto, no meio do caos. Que nós possamos avançar sim, Senhor, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, nas nossas finanças, na nossa família, nas nossas emoções. Nós queremos ter uma alma próspera, ó Deus. Nós queremos ser fortes do lado de dentro, para que nós possamos ser fortes do lado de fora. Ajuda-nos a lidar com essa crise. Ajuda-nos a passar por esses dias difíceis, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que Tu és um Deus que está conosco, ó Pai, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ah, Jesus, nós Te amamos. Por isso, fortalece-nos nessa noite, ó Deus. Eu Te peço, vá de encontro a cada um que está no seu lar, na sua casa.
Querido, aonde você estiver nesse culto profético, receba da palavra de Deus que sara suas dores. A palavra de Deus que te ajuda a perdoar. A palavra de Deus que restaura a tua confiança nele. A palavra de Deus que te dá força para que você espere. Para que você espere, saiba esperar. Tem um salmo que diz: espera, pois, pelo Senhor. Fortaleça o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O seu Redentor vive e Ele se levantará em teu favor. Creia nisso. Eu te abençoo para que você saia desse momento de crise ainda mais forte. Eu te abençoo para que você saia desse momento de deserto ainda mais, com mais aprendizados, porque Deus é contigo, Deus te ama e Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida e a promessa de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida em plenitude, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Diga amém, aonde você estiver, diga eu recebo essa palavra. Amém? E eu quero fazer uma última oração. Por você que talvez esteja assistindo esse culto online hoje pela primeira vez. Talvez você esteja tão desesperado que você já tenha procurado Jesus, Deus, em várias religiões, mas você ainda não encontrou. Saiba de uma coisa: existe só um caminho que leva você ao Pai. E esse caminho tem um nome. A Bíblia diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrega teu coração para Jesus hoje. Abre o seu coração para Ele. Faça prova dEle. Talvez você esteja assim, você diz, eu nem acredito em Deus. Deixa eu te dar uma palavra. Faça prova dEle, fala com Ele hoje. Desafia Deus, fala para Deus assim, se tu existes mesmo, fala comigo, aquieta meu coração. E eu tenho certeza e convicção que Deus vai se revelar a você, trazendo sobre sua vida uma paz que você nunca imaginou ter. Te dando uma experiência fantástica com Ele. E você vai poder depois entrar em contato conosco pelo WhatsApp e nos dizer o que Deus falou com você. Eu quero fazer uma última oração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, aonde você estiver, coloca a sua mão no seu coração como símbolo de decisão e repete comigo essa oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso publicamente Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Que a partir de hoje a minha vida seja transformada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Querido, se você fez essa oração, eu quero te convidar, manda num direct para nós, no Instagram, ou então chame a gente no WhatsApp, no telefone 980 87 10 11. Fala com a gente quer nos conectar com você, a gente quer falar com você, a gente quer abençoar a sua vida e a gente quer dizer para você, você não está mais sozinho. Você agora faz parte da família Sara Nossa Terra, Barra da Tijuca e Freguesia. Você não está mais sozinho. Você não precisa mais viver só. Amém? Eu te abençoo. Eu declaro sobre a sua vida nesse culto profético a bênção do Deus vivo e poderoso. Que você vá para a melhor semana da sua vida. Que você vá para uma semana de vitória. Que você vá para uma semana de alegria, de paz, de unção, de presença de Deus, de plenitude de Deus. Eu te abençoo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sejam sobre a sua família hoje e sempre. Deus te abençoe. Um grande beijo. Fica com Jesus. Uma excelente noite, uma excelente semana na presença de Deus. Amém? Um grande beijo. Tchau, tchau.